Olá, eu sou Cláudia Boixá e nós estamos aqui com mais um programa Muito Além do Olhar. E eu estou com o pai do Asaf, o pastor Glauco Ferreira. Prazer enorme te receber aqui, muito obrigada. Obrigado pelo convite, Cláudia, é um prazer imenso estar aqui com você. Tem uma característica interessante, né? A gente que tem filho com autismo, normalmente a gente perde o nosso nome. Normalmente é o pai do Asaf. É o pai do Asaf, é o pai a mãe do Daniel Daniel e do Paulo. A gente Isso perde. é muito peculiar no autismo, mas é isso. Um prazer estar com você aqui. Quando eu falei, ele já riu, né? Porque o pai do Asaf, ele já sabe que a gente passa a ser, né? Isso. A referência dos filhos. Até porque a gente passa a viver muito pelos filhos também, né? Sim. Eu acho que depois de Deus, a nossa maior dedicação acaba sendo os filhos. Isso. E eu vou te pedir para começar contando a sua experiência com o diagnóstico do Asaf, né? Da sua esposa. Isso. O Asaf, prestes a fazer 2 anos, a gente tinha uma preocupação grave com ele. Naquela época, em 2011 ainda, né? Que era o atraso de fala. O Asaf não falava. Isso era uma preocupação nossa em casa, uma preocupação à época também da família, né? Da minha mãe, minha sogra, todo mundo questionava isso. E a gente, quando levava essa questão e levantava essa possibilidade de ter alguma coisa, né? Não necessariamente o autismo, a gente nem imaginava do autismo na época, mas quando a gente conversava com a pediatra que atendia o Asaf, ela dava aquela resposta que a gente amava ouvir, né? Cada criança tem seu tempo. Aquela resposta que naquele momento massageava o nosso ego, mas por trás daquilo a gente sabia que tinha alguma coisa, mas não tinha noção da gravidade do que seria. Né? E aí a recomendação dela ali no finalzinho de 2011, coloca ele na escola porque ele fica muito sozinho com vocês, é só um filho em casa, não tem outra criança, tal. Só que ele já estava na igreja com a gente, né? Já tinha convívio ali com outras crianças. E aí em 2012, a gente ingressou com ele no maternal para ele poder interagir com mais crianças e de forma mais recorrente ali todos os dias. E poucas semanas depois a escola nos chamou para uma reunião e para dizer, o filho de vocês não brinca com as outras crianças, ele não interage com as outras crianças, ele só fica no cantinho dele. Os brinquedos, ele levava vários carrinhos para a escola, o brinquedo dele, ele enfileira todos os brinquedos. Ela deu várias dicas do que poderia ser, mas por uma questão de ética, sem dizer o que estava acontecendo ali. E ela foi muito sábia. Assim, eu sempre admirei muito a postura da coordenadora da escola, porque ela nos recomendou procurar uma fono. Ela não recomendou naquele momento que a gente buscasse ali um profissional da psicologia ou da psiquiatria, e não que tivesse algum problema, mas a gente sabe que se hoje a gente ainda tem resistência em levar os nossos filhos para um ambiente que muito provavelmente vai sair com medicação, essas coisas, que dirá 15 anos atrás, 13 anos atrás. Ele está com 15 anos, nessa época ele tinha 2 anos. E a gente levou ele para a fono encaminhou ele para psicóloga, que era uma das coordenadoras lá da clínica na época, e na segunda consulta com a psicóloga, ela disse para nós, não posso dar um diagnóstico dele, porque o diagnóstico quem vai dar é o médico, mas o filho de vocês, ele preenche todos os requisitos de ser uma criança autista. Né? E aí a gente seguiu para avaliação, outros profissionais que participaram desse processo, e muito rapidamente a gente já tinha o diagnóstico de autismo. Em 2012, a gente ainda usava aquela expressão do autismo severo, que foi o primeiro diagnóstico do Asaf. Autismo severo, né? Era leve, moderado e severo, dele era o severo. Engraçado, comigo aconteceu um pouquinho diferente, né? O meu filho, eu já estava na escola, que eu coloquei eles com 1 ano na escola, e aí eles já foram sinalizando aos poucos na escola, e a médica... Cada criança tem o seu tempo, que eu acho que podia ser proibido, né, médico, falar isso. Acho que e hoje a gente sabe que a gente já consegue identificar sinais de autismo em criança com 4 meses, que não olha para a mãe. Vai deixar de ser autista? Provavelmente não.
mas pode diminuir várias comorbidades, né? Se a Sim, intervenção comece bem precoce. isso. E como é que foi esse diagnóstico? Essa suspeita inicial e depois fechando o diagnóstico? Então, a suspeita inicial ali, no dia que a psicóloga sinalizou que a gente ia ter que avançar com ele num processo de investigação, mas que muito possivelmente ele seria autista e que o processo seria mais para descartar outras possibilidades, então a gente fez aquilo tudo, né? Fez o exame cariótipo, a gente fez o Bera para verificar se por acaso ele não atendia por não ouvir, né? Mas assim, a partir daquele dia ali, eu lembro que a gente saiu do consultório e no caminho para casa, minha esposa já estava aos prantos no carro, e dali, no português bem claro, foi só ladeira abaixo. Minha esposa, daquele dia para um processo depressivo, foi muito rápido. Muito rápido. Ela esteve literalmente no fundo do poço por mais ou menos uns 2 anos, até ela conseguir superar o diagnóstico ali naquele início, né? E aquele reajuste, né, da nossa vida, de agora você não leva seu filho para quase lugar nenhum que não seja a terapia, Muda as né? Aquela perspectivas, né? correria de você todo dia estar num profissional diferente, num lugar diferente, correndo contra o tempo, literalmente. E aí, 2 anos depois, ela já estava bem, já tinha vencido esse processo de luta. Ele aconteceu com nós dois, só que de maneiras diferentes. A minha esposa, eu diria que ela seguiu as 5 etapas do luto, né? A negação, a raiva, ela tentou a barganha ali, até que chegasse num processo de aceitação. E comigo foi diferente. Comigo, naquele primeiro momento, Cláudio, eu não tive o que fazer, né? Eu tinha um filho que eu não sabia como lidar com ele, e agora eu tinha uma mulher deprimida que eu não sabia o que fazer para ajudá-la, né? Então, assim, eu não tive tempo para pensar no diagnóstico. Em 2012, quando o diagnóstico chegou, eu não tive tempo para pensar naquilo. Você tinha muita coisa para Eu tinha que resolver, só tinha resolver, você ali. era muita coisa para resolver e dar conta do meu trabalho também, e aquela correria, aquele desespero. 2 anos depois, quando a minha esposa ficou bem, já era em 2014, foi quando eu parei para pensar no que a gente estava vivendo nos últimos 2 anos. E ali eu deprimi. Que caiu a ficha, né? Ali foi quando caiu a minha ficha, é ali que eu entendi, caramba, cara, o que vai ser do meu filho? E os nossos planos? E o futuro que a gente sonhou o tempo todo? Você só tem o A gente só tem o Asaf. Então foi assim, foi um período muito difícil. 2014, eu falo assim abertamente, foi o pior ano da minha vida, né? Não tem nenhuma situação difícil que eu possa comparar com o que foi 2014, mas em todos os sentidos. Sabe aquele ano que você deprime e parece que as coisas começam a dar errado, e em todos os ambientes, mas no final deu tudo certo, né? Eu passei, foi muito rápido, assim, essa experiência também, assim, durou ali uns 10 meses, mais ou menos, e logo depois eu entendi o autismo do Asaf, não somente no contexto da paternidade, mas até como um propósito de vida mesmo, do que eu deveria fazer a partir dali. Já era pastor? Já estava no processo, Já estava no na processo, verdade. né? O nosso processo pastoral na Igreja de Mutuística, ele é bem longo, né? A gente fica no processo por 7, 8 anos em média, até ser ordenado pastor. Sim, você estava nesse processo, né? Eu estava nesse processo. E como foi a relação com Deus em relação a isso? Eu nunca questionei a Deus assim, Cláudia. Eu acho que as coisas acontecem no tempo certo, né? Então, assim, Deus vai ajustando a nossa rota, nos aproximando de pessoas que, durante esse processo, elas foram bem importantes. Né? Eu lembro que na semana que a gente recebeu o diagnóstico, a gente recebeu o diagnóstico numa quinta, na mesma semana não, na semana seguinte. A gente recebeu o diagnóstico numa quinta, e no final de semana seguinte, a gente recebeu 2 amigas na nossa casa. E eu lembro que elas chegaram lá em casa e elas traziam um recado de uma terceira pessoa, que também é uma amiga nossa, elas são lá de Friburgo, e ela tinha tido um sonho com a gente, né? Nos conhecia há muito tempo, já tinham conhecido o Asaf, e esse sonho que ela teve, assim, eu não duvido que Deus fala com as pessoas através de sonho. Com certeza. Né? E naquela noite, por coincidência, no sábado de manhã, antes de descer a serra e vir para o Rio, elas encontraram com essa irmã, e no sonho dela, ela disse o seguinte, que teve um sonho com a gente, e que naquele sonho a gente passava por uma fase muito difícil na nossa vida, mas que Deus ia usar aquilo para ajudar muitas pessoas.
eu confesso que ouvir aquilo, de alguma forma, me deixou igual Sara. Uhum. Sabe quando Sara recebe a notícia de que ela vai engravidar e ela começa a rir, porque aos olhos dela é impossível, e foi meio que esse sentimento. Eu fiquei no meu coração, cara, se ela soubesse o que está acontecendo na nossa casa e o que a gente está vivendo nos últimos 10 dias, ela não me faria, ela não teria esse sonho. Ela não teria esse sonho. Mas, amém. Legal, tal, diga para ela que eu mandei um abraço. O tempo passou e depois de alguns anos, mais especificamente 10 anos depois dessa palavra, na mesma semana, na semana do dia 25 de agosto, né? Não foi exatamente no dia 25, mas na semana do dia 25 de agosto de 2022, eu estava dentro do avião voltando para o Rio de Janeiro e eu lembrei daquele sonho. Eu me esqueci, aquilo ficou meio que... Mas aí você já estava fazendo o trabalho. Eu estava voltando de um final de semana que para mim tinha sido muito marcante, de algumas agendas, que para mim tinha sido muito especial. E depois, eu não lembrei do sonho em momento nenhum, eu só lembrei do sonho voltando para minha casa depois. Na verdade, ele já estava se cumprindo. E aí aquilo foi, caramba, aconteceu. E eu nem vi acontecer. Né? E eu não tinha nem visto acontecer. Então, são momentos assim que marcaram a nossa trajetória naquele primeiro momento. O start para pensar em inclusão na igreja, ele começou também uma semana depois do diagnóstico. A gente foi logo. O start, porque qual foi o start? A gente passou por aquilo que a maioria das famílias com filhos autistas já passaram. A questão do preconceito dentro da igreja. Né? O Asaf tinha ali, como eu disse, 2 anos. Ele era uma criança que ele não conseguia ficar parado em lugar nenhum. Né? E a igreja era só mais um dos ambientes que ele não conseguia ficar parado. E teve um dia que a gente chegou em casa e tinha um post no Facebook de um jovem da nossa igreja, um jovem já adulto, né? Campanha Diga Não ao Seu Filho, não aguento mais criança correndo na igreja. E o nosso filho, ele era a única criança que estava correndo na corria na igreja. É muito cruel isso, né? Assim, às vezes, eu prefiro pensar que é por ignorância. Sim. Eu prefiro partir do princípio de que é por ignorância. Mas eu entendi isso. Porque na maioria das vezes acha que é falta de limite, acha que é falta de, né? Ainda mais numa época que não se falava nisso. Isso, quase não se falava. Meus filhos estão com... Eu tenho gêmeos, né? Um não falante também. E na época que a gente teve o diagnóstico, ninguém em Itaperuna sabia nada de autismo. Então, assim, esse impacto na família e no lugar que você espera que seja mais acolhedor do mundo, né? Onde você deveria compor um corpo, né? Ser membro de um corpo, e aí vão para o Facebook e falam que uma parte desse corpo está atrapalhando. Né? Isso. E aí a gente pode pensar assim, o que você faz, meu filho, quando o seu dedo está doendo? Você arranca o dedo fora? Não, você vai ajudar para integrar, né? E aí as pessoas às vezes pensam isso. Mas e os familiares, como que são em relação ao diagnóstico? Os familiares ali no primeiro momento, a gente não encontrou apoio real nesse primeiro momento na família e eu não os culpo porque ninguém sabia o que fazer também. E nem como apoiar, né? E nem como apoiar. A segunda questão é que a gente mora distante, né? Minha família e a minha esposa é toda do interior do Rio. Né? Até lá perto de Itaperuna também. De Itaocara. Minha família toda é de Itaocara. E assim... a maioria das pessoas ficou meio que incrédula. Minha mãe ficou meio que incrédula, a minha sogra também não imaginava. Eu lembro que a minha sogra, quando a gente falou que o que ele tinha era autismo, na cabeça dela, autismo era uma pessoa que ia ficar alta no limite, né? Se fosse crescer, para a gente entender o nível de desinformação na época. Né? Então, assim, a gente não teve muito suporte. O nosso suporte foram poucos amigos próximos da igreja, principalmente. Né? E como eu falei, diante do episódio lá do preconceito, eu tinha 2 alternativas. Ou desistir do meu filho e parar de frequentar o ambiente com ele, desistir do ministério pastoral de tudo, né? Ou começar a educar a minha igreja para essa nova realidade. Foi a opção que a gente fez na época. Até porque você não teria como, não sei se você conseguiria manter o ministério pastoral e seu filho fora, não ia dar. Não tem como.
né? Então, assim, o apoio de verdade, assim, no começo, a gente teve de algumas famílias próximas que eram membros da igreja, que estavam ali no nosso dia a dia, já que a gente já estava muito distante de casa nessa época também, de casa que eu digo da família, né? Que conseguia nos dar um suporte ali mais perto. Acho que a família, porque eu tenho, assim, contatos que a gente tem, né, com várias famílias e tal, eu acho que a primeira questão é a incredulidade mesmo, né, não acreditam. Isso. Você teve essa questão do alto, que ele ia ficar alto. Na minha família, meu filho sempre foi muito carinhoso. Então, mas autista não tem afeto, não tem... E aí, mas o Dani não é autista, ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso, né? Como se esse preconceito em relação a isso. E eu não sei se você percebeu em relação a amigos, você falou que você foi bem acolhido por amigos, né? Sim. Isso não é muito comum. Não é, mas não foram muitos amigos. As pessoas, normalmente, elas tendem a se afastar um pouco por medo de se envolver e o envolvimento trazer responsabilidade, né? Isso. Onde eu tive isso mais forte, não foi nem no Brasil, porque na época do Brasil, quando a gente morava ainda em Itaperuna, antes da gente mudar para fora, a gente era diretor de um centro universitário, então as pessoas se aproximavam, independente, mas eu não tive esse preconceito, né? Mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz parte de um grupo de oração e ninguém queria se envolver. Você via que as pessoas queriam manter uma distância, porque assim, imagina, eu estava sem família lá. Envolvimento ia significar ter que sobrar para eles, né? E as pessoas... Eu tive uma amiga que se aproximou muito, que foi importantíssima, que já até faleceu, mas assim, que foi muito importante para mim. Você vê uma pessoa, não, eu estou aqui para te ajudar e me ensina o que eu tenho que fazer. Porque as pessoas têm medo do desconhecido. A gente teve dois casais, mais especificamente, que foram bem assim, sabe? Que não tinha casos na família. E um desses casais, assim, eu até acho que assim, Deus ele cuida de tudo, porque um desses casais é um casal que até hoje, quando a gente precisa, a gente pode contar se eles tiverem que ir para nossa casa e passar a noite lá com a Zav. Para que a gente saia, vá resolver alguma coisa, ou vá para algum evento, a gente pode contar com eles. Mas esse casal, anos depois, eles tiveram um neto e o neto deles é autista. Já estavam sendo preparados. Já estavam sendo preparados, forma, eu acredito dessa forma. Sim. Né? Então, assim, naquele momento ali, dois casais que a gente podia contar a qualquer momento, qualquer hora do dia, da noite, era pegar o telefone e eles iriam nos socorrer. Era o que a gente tinha de rede de apoio naquele momento. Eu acho que a rede de apoio é um problema tão grave, porque é muito comum a gente que tem filho autista ficar assim, nossa, como eu te admiro, né? Como você é forte, como você tem força, como você aguenta, como vocês deram conta, né? Você teve a situação da depressão da sua esposa e sabe como é difícil passar por esse processo. Mas e na igreja, quando eu falo em alguma igreja, normalmente a gente vai falar assim, a gente dá esse apoio é importante, né, ser um acolhedor, mas vamos vou orar por você, isso é importante, saber que as pessoas oram, mas vamos vir para a ação. Você precisa que eu fique na tua casa, como você falou desse casal, né? É isso. Para vocês dormirem, para vocês saírem um dia para jantar. Isso. Né? Porque isso é muito difícil. E são detalhes, às vezes não é muito tempo, às vezes é meia hora para a mãe tomar um banho com calma. Isso. Ir no banheiro sem plateia, né? Ir pro banheiro sem plateia. Porque durante... Quem sabe é uma manhã, parte do dia, para ir num salão fazer a unha, o cabelo. Isso é muito... E as pessoas não entendem como isso é importante. Você saber que você pode contar com alguém. E porque, às vezes, também não adianta a pessoa ir lá e ficar... A pessoa tem que estar disposta. Na maioria das vezes, as soluções são simples. E a própria família vai te dar essas soluções. O que você vai fazer, né? Às vezes você vai ficar sentado um tempo com a criança, brincando, dentro do hiperfoco dela. Você não é terapeuta, você está só tendo um pouquinho ali. A situação. Para poder ter essa calma. Esses dias eu estava falando numa palestra, a gente falando, gente, quantas vezes vocês vêem um menino autista que faz xixi sentado? Aí, nossa, mas por que isso? É muito simples, a mãe vai no banheiro, tem que levar o menino. E aí o menino vai imitar a mãe. É o modelo, né? É modelo. E aí, por isso que muitas vezes as crianças, os meninos fazem, quando está com o pai, até vai no banheiro, né? Meu filho vai no banheiro público com o pai, mas normalmente faz quando está em casa sentado pelo modelo, exatamente porque a mãe não tem condições de ir ao banheiro sozinha, tomar um banho com calma, né?
Isso. Isso é tão importante, Cláudio, que assim, o Azaf, quando ele começou a ficar um pouco maiorzinho, foi uma preocupação que a gente teve. Eu comecei a levar ele no banheiro junto comigo, Não, sim. porque na rua, Como que isso vai né? ser, Nem né? sempre o banheiro é o banheiro de casa, nem E sempre nem o sempre banheiro é ele o banheiro. maiorzinho a gente vai poder. Hoje eu entrar no banheiro feminino com meu filho, ele é enorme, aí não dá E mais. nem sempre o banheiro do lugar que a gente está é o banheiro que você vai confiar Isso. de seu filho sentar ali, né? Isso. Mas a gente vai dar uma paradinha agora, daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho sobre escola. Isso. E aí a gente já entra depois falando sobre o seu ministério, que é maravilhoso, de inclusão na igreja. Estamos de volta aqui conversando com o pai do Azaf e vamos falar um pouquinho sobre o processo de escola, né? Como que foi isso? Como é que... Vamos lá, nossa trajetória com a escola. Como eu falei, inicialmente a gente, mesmo tendo disponibilidade de estar no cuidado integral do Azaf ali, quando ele estava com 2 anos, ainda assim, por recomendação da pediatra, a gente procurou uma escola, né? E essa escola, ela esteve ali com o Azaf naquele primeiro momento. Na verdade, durante todo o ano de 2012, ele permaneceu naquela escola. Apesar da dificuldade dele, que a escola apontou, e a gente acabou chegando ao diagnóstico ainda aquele ano ali, em agosto daquele ano, já tinha um diagnóstico fechado, com toda a investigação feita, todos os exames possíveis da época, para descartar outras questões, e o laudo já fechado do autismo. É até interessante porque, naquela época, eu lembro que havia uma certa resistência em se fechar o diagnóstico. O médico dá o laudo antes dos 5 anos de idade, né? E o Azaf com 2 anos já tinha o laudo, 2 anos e meio já tinha o laudo. Que atrasou muito a vida de muita gente, Sim. Principalmente da rede pública, que às vezes precisava, para ter algum benefício, precisava do diagnóstico fechado. Eu acho que até por isso os médicos começaram a fechar o diagnóstico. Isso, cada vez mais cedo. Isso é uma particularidade interessante aqui no Brasil, né? Porque o laudo médico, o diagnóstico, ele garante o direito, né? De você lutar pela terapia, seja no plano, seja no público. Mas, enfim, o Azaf esteve naquele momento ali, naquela escola, e ele permaneceu ali durante todo o ano de 2012. Em 2013, a gente conseguiu uma vaga para ele numa escola... Não, desculpa, em 2012 e 2013 ele esteve nessa escola, porque ele não estaria ali na fase de entrar no pré-escolar regular. Então era maternal, ele ia pela recreação e para manter ali o contato com outras crianças. Em 2014, a gente ingressou com ele numa escola especializada. Era uma escola bem legal, era uma escola pública, que faz um trabalho legal, mas era uma escola só para crianças autistas. Lá em São João de Meriti, uma escola da prefeitura de São João de Meriti. Mas é semelhante à da Clínica Escola da Berenice Piana? Não. Não, é outro projeto. Não, a Clínica Escola aconteceu depois. Só corrigir, Clínica Escola do Autismo, proposto pela Berenice Piana. Pela Berenice Piana. Eu falo Clínica Escola Berenice Piana, ela briga comigo. Eu não sou o nome da escola, tá bom? Clínica Escola do Autismo, estou corrigindo aqui. Mas, por exemplo, eu até costumo dizer isso, né? O Azaf recebeu o diagnóstico, a gente não tinha nem a lei Berenice Piana ainda, então era um tempo assim... A escola que indicou que a gente buscasse ajuda, quando a gente voltou com o diagnóstico, falou, agora a gente sabe o que ele tem, eles foram muito francos com a gente. Eles, se vocês quiserem permanecer o filho de vocês aqui, a escola está de portas abertas. Mas nós não sabemos o que fazer com ele. Né? Então, assim, a gente não tinha nada que nos amparasse. Aí, em dezembro daquele ano, dia 27 de dezembro, foi sancionada a Lei Berenice Piana, dia do aniversário da minha esposa, inclusive. Nossa, que presente. Eu diria que foi o primeiro presente pós-autismo que a gente ganhou lá em casa. E aí o Azaf esteve nessa escola, eu dei muito crédito, primeiro, por não negligenciarem uma suspeita, eu acho que isso foi muito válido, e segundo, pela clareza de jogar limpo com a gente não sabe o que fazer. Mas como ele estava pequenininho, numa fase que as crianças vão para a escola mais pela socialização nessa época, a gente sabe disso, e era para até conseguir ter um tempo livre também, a gente decidiu mantê-lo ali. E fomos em busca de escolas, né? Agora já com o diagnóstico na mão e agora já com a Lei Berenice Piana.
No ano de 2013, nós batemos na porta de 32 escolas e todas elas fecharam a porta. Mas diante do diagnóstico? Tinha a vaga para fazer a matrícula, a gente ia visitar a escola, quando dizia que ele era autista, não tinha mais a vaga. Porque só pode tantos por sala e a gente já tem. Né? E aí, no final desse ano, a gente descobriu essa escola especializada e o Asaf, a gente conseguiu uma vaga para ele lá. É uma escola pública do município de São João de Meriti, escola Marisa Azevedo Catarino, e a nossa experiência ali foi muito boa. Os profissionais muito competentes, eu tenho contato com alguns profissionais de lá até hoje. Na época, eram 4 crianças com 2 profissionais na sala, então era um trabalho bem legal. Um dia desse eu chorei mesmo de emoção, vendo uma lembrança do Facebook, uma foto do Asaf pequenininho, junto com os outros 3 coleguinhas. Eu tenho contato com algumas mães dessa escola até hoje também. E ele ficou ali naquela escola, 2014 e 2015. Em 2015, Cláudio, eu percebi algo que me deixou muito preocupado. Eu percebi o seguinte, o Asaf começou a chegar em casa com comportamentos que não era dele. Então, por exemplo, a estereotipia que ele não fazia, ele começou a fazer. Começou a imitar. E a gente olhava para as outras crianças, caramba, ele está imitando essa criança. E as outras crianças também. Tinha criança que não andava na ponta do pé, mas agora estava andando porque o Asaf só andava na ponta do pé. E eu comecei a perceber essa questão. Falei, cara, se ele está imitando o comportamento dos colegas que são autistas, eu acho que eu posso investir, então, numa escola regular que ele consiga imitar agora o comportamento das crianças típicas. Porque é o que a gente espera dele. Não que ele deixe de ser autista, mas que, de fato, ele consiga produzir e reproduzir um comportamento socialmente adequado, socialmente esperado dele. Né? E aí, antes de terminar o ano letivo, lá em 2015, eu tirei ele da escola. E aí comecei nessa batalha de procurar outra escola, de uma escola que aceitasse. Nesse meio tempo, eu vi o edital do Colégio Pedro II, e aí escrevi o Asaf, ele foi sorteado, conseguiu a vaga. Foi por sorteio? Foi por sorteio. Vaga para o primeiro ano lá sorteio, e ele está na escola desde 2016, no Colégio Pedro II. Que tem uma série de histórias, né? Foi o primeiro aluno não falante da escola, a escola precisou se adequar em muitas coisas, mas em contrapartida foi assim, muito legal participar desse processo. A escola sempre nos ouviu. Desbravar isso com a escola, né? Isso, e assim, de fato, de perceber que a escola valoriza a nossa participação. Né? Às vezes a gente é chamado na escola, e normalmente pai, quando é chamado na escola, é para tomar uma bronca, né? Às vezes a gente é chamado na escola, a gente percebeu esse avanço aqui e tal, vamos trabalhar assim. Né? Nossa, muito bom ouvir isso, porque normalmente é para reclamar ou para pedir para medicar, né? Ainda tem isso agora, muitas escolas chamando, não, tem que medicar essa criança, que senão a gente não tem como ficar. E a gente já tem um problema de excesso de medicalização enorme no Brasil. Só trazendo um comentário, você falou que a escola que foi o primeiro a identificar, né, as questões do Asaf e te sinalizou e foi capaz de ser franca, né, a primeira escola, que eles não tinham como fazer, tratar da melhor forma por falta de conhecimento e tal. Uma coisa interessante é que nos Estados Unidos, quem dá o diagnóstico de autismo é a própria escola. Sim. Eles não é o médico. E a própria escola, assim, eu tenho 2 meninos, um autista, o outro com TDAH, e, na verdade, o diagnóstico de autismo dele veio há muito pouco tempo. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, ainda era prioritariamente o diagnóstico só do TDAH. E aí eles falavam, não, com TDAH você, olha que loucura, com TDAH você precisa procurar um profissional e trazer as orientações do profissional. Autismo não, autismo não precisa de nada de ninguém, a gente resolve tudo do autismo. E é legal porque até as terapias, né? Eu tenho amigos lá e... Podem ser feitas na própria escola. Na própria escola. Eu tenho um pastor amigo meu que ele mora em Orlando e o menino dele foi diagnosticado. É o pastor Jay, não? Não, o pastor Sandro, ele é da presbiteriana lá. E as terapias do garoto, tudo na escola. O que não acontece na escola, acontece em casa, que é treino de AVD, de atividade de vida diária. Normalmente, eles,
o ensino obrigatório lá, gratuito, é a partir de 5 anos, né? Antes disso, você pode até botar, mas aí é particular. Mas nesse período, eles fazem um trabalho muito legal de estimulação precoce. Sim. Então, quem nasce e tem o diagnóstico de autismo lá nos Estados Unidos, aproveita essa fase da estimulação precoce e quando entra na escola, as terapias. Meu filho fazia terapia na escola. Quando nós abrimos a escola lá, a Redentor, lá, o Colégio Redentor lá em Itaperuna, a gente queria colocar terapias, porque a gente tinha um colégio e a clínica. Só que a gente ainda não tinha essa ideia da Berenice Piana, que era a clínica Escola do Autismo, né, que era inclusive pública. E naquela época a gente teve muita dificuldade porque os conselhos não permitiam, os diversos conselhos de físio, de fono e TO juntos, né, que o atendimento clínico fosse feito na escola. Então, a gente conseguia fono educacional, mas não a terapia de fono na escola. E como isso facilita a vida da família, gente? Você levar para a escola e... Deixar a criança lá e no final do dia pegar a criança já com tudo feito. Com tudo feito, porque é uma batalha que, além da escola, você tem que levar para todas as terapias, que ainda vive isso, né? Leva para a escola, leva para as terapias... E isso é muito desgastante. E assim, amadurecer isso, Cláudia, é tão importante, porque, por exemplo, os impactos, né, que o autismo traz na vida da família. Um dos principais do impacto financeiro. Né? Alguém deixa de trabalhar porque agora tem que ficar no cuidado integral desse filho. Né? E aí, se a gente pensa num espaço onde a criança é levada pela manhã, como as outras crianças vão para a escola pela manhã, né? E ali ela estuda, ali ela faz terapia, você está liberando esse responsável, esse pai, essa mãe, para que ele consiga viver a sua vida, exercer sua profissão e ganhar mais dinheiro e dar uma qualidade de vida melhor para esse filho. Né? Então, assim, o quanto que se perde de tempo numa sala de espera de uma clínica, por exemplo. Sim. O quanto que se perde de tempo nessa locomoção de, às vezes... Por exemplo, eu costumo dizer que o Azaf vai para a escola de manhã, ok, e de tarde ele vai para a clínica, que a gente entrega ele na porta da clínica e só volta para buscar, não precisa ficar esperando, ele já está habituado, ele passa ali a carga horária que precisa. Mas e aquelas clínicas que não autorizam que os pais saiam? Que não autorizam que o pai exerça uma outra atividade, tem que ficar ali de prontidão. Aí tem várias questões. Então, são questões de maturidade que a gente tem que avançar muito nesse sentido ainda. O que acontece? Conversando com alguns mediadores, né, e a gente eu tenho uns cursos de mediação, eu fico, gente, pelo amor de Deus, não chamem o pai para qualquer coisa, porque às vezes o pai e a mãe, eles deixam a criança na escola, e aí qualquer coisa, 1 hora depois, já liga para ir buscar. Isso não tem o menor sentido, vocês precisam dar conta dessa criança na escola, mesmo com uma escola regular. E como que as pessoas, assim, como é bom quando você vê que a escola tem boa vontade, né, como a primeira e até agora também, né, o trabalho que eles fazem, porque senão, gente, o pai, você complica a vida toda da família, né? Você leva para a escola, daqui a 1 hora você se organizou para fazer alguma coisa, tem que ir lá buscar, porque já não, por qualquer coisa. E a experiência que a gente teve lá no Colégio Redentor mostrou que é possível regular qualquer criança na escola. Não é chegar com a criança desregulada e jogar numa sala de aula e desregular a turma toda. Não, você ter uma sala de AE, uma sala de regulação, uma sala de, sei lá, no nosso caso era o ateliê classe, né, que a gente fazia os estímulos das crianças por grupos, mas funcionava muito bem, porque a gente tinha um momento da criança até que ela estivesse pronta, como você, né, até como ela estivesse compartilhando os mesmos conhecimentos. E como que está agora a evolução do Azaf na escola? O Azaf está seriado no Colégio Pedro II, né? Eu acho que é muito bacana o trabalho que a escola faz, Cláudia, porque assim, eu acredito que quem está no centro da educação é o aluno, né? E aí eu preciso olhar para esse aluno e entender quem ele é e o que ele dá conta. O que ele já sabe fazer e como que eu posso explorar isso melhor. Partir dos pontos fortes do aluno e não ficar apontando um monte de pontos fracos. Ao invés de ficar tentando construir em cima do que ele não dá conta, por que não estimular aquilo que ele já sabe fazer? As múltiplas inteligências, exatamente. Né? Então, assim, hoje, ele, conforme a disciplina, ele passa mais tempo ou menos tempo na sala de aula. Todos os dias ele vai na sala de aula. Tem disciplinas que ele passa o tempo todo com a turma,
tem disciplinas que ele não dá conta. Nessas que ele não dá conta, é o momento que ele vai para a sala de AE. É o momento que ele tem uma estimulação mais direcionada para ele, um processo de aprendizagem mais voltado para ele. No mesmo turno No mesmo turno. Porque existe uma discussão da sala de AE ser contra turno. Contra turno. E aí isso desregula a família inteira. Isso. Porque à tarde você já tem que levar para as atividades, a criança fica sem compartilhar conhecimento junto com o resto da turma, isso expõe emocionalmente o aluno, né? Se ele não dá conta, acabam forçando, perde-se um tempo precioso que podiam estar trabalhando na sala de recurso, na E, Isso. né? E aquilo, você forçar a permanência de um aluno na sala de aula, naquilo que ele não dá conta, você está fazendo ele perder o tempo dele. Perde o tempo dele, o tempo do profissional, desregula, emocionalmente expõe o aluno, às vezes até, vamos combinar que às vezes até a gente tem vontade de sair, fugir de uma sala regular. No curso de teologia, gente. Até a gente dá uma vontade de sumir, quando todo mundo começa a falar muito, tem hora que é uma loucura para todo mundo, imagina para uma criança que tem questões sensoriais, né? Muitas vezes. Exatamente. Então, assim, eu acho que é o melhor dos mundos. Eu me sinto seguro de saber que no que meu filho dá conta, ele está com a turma, no que é melhor estar fora, ele está fora, e nessa aí todo mundo sai ganhando. Porque um AE no contraturno, por exemplo, poderia comprometer o horário da terapia. Da terapia, sim, Né? exatamente que no contraturno. Então, assim, Não, exatamente isso. O que eu mais vejo na formação de mediadores é a briga por, não, mas a AE tem que ser no contraturno porque ele precisa estar com a turma regular. O bom, acho que, do autismo, depois que a gente tem o diagnóstico do autismo, é que a gente consegue rever tantos conceitos. Sim. Não tem mais certo ou errado, assim, para algumas coisas, claro, né? Tem que ser assim. Não, tem criança que consegue ficar o tempo todo na sala, tem criança que não consegue. Lá na época, na Redentora, a gente tinha um menino que ele conseguia ficar 5 minutos no máximo na turma. Ele tinha uma sensibilidade auditiva tão grande que qualquer coisa que um ou outro falasse, desregulava. E aí a gente tinha que fazer um trabalho junto com a TO para ele conseguir, porque senão ele não só não conseguia se concentrar, mas sofria de estar ele ali. sofria, né? Era um sofrimento. Agora, antes da gente entrar até de ir para o próximo bloco, que já está quase na hora da gente ir, como é que a gente vai falar mais do seu trabalho de inclusão, né, na igreja, né, do autismo na igreja, entrando um pouquinho já nesse assunto, como é que vocês vivem com o fato de vocês, assim como eu, não sermos imortais? Ô, Cláudia... Que a gente é cuidador pro resto da vida, sim, né? Eu tenho uma clareza, assim, eu diria exótica em relação a isso. Né? Eu entendi muito cedo que a única coisa que é capaz de diminuir o meu medo pelo futuro é o que eu estou fazendo agora. Né? E eu acho que talvez seja um erro, não sei, ou uma imaturidade. Eu não gosto de dizer que é erro, porque cada um interpreta a vida e o momento que está vivendo de uma forma. Mas eu acredito que as coisas podem ser bem melhores se a gente começar a gastar essa mesma energia na preocupação do futuro e tentar construir algo agora. Então hoje o que a gente pensa, né, como família, como casal e como pais do Asaf? A gente pensa em duas coisas, a principal delas: todos os dias eu preciso estimular a autonomia desse menino. Todos os dias eu preciso estimular a autonomia desse garoto. Né? E quando a gente fala em autonomia em todos os sentidos. Né? Ensinar a lidar com dinheiro, por exemplo. Né? O Asaf, eu tenho um vídeo que foi muito compartilhado quando eu postei, da gente fazendo compra. Um dia que eu levei ele para fazer compra. Inclusive ele usando o cartão para pagar, mesmo sendo um autista não falante. Né? Parece simples, mas estar com o carrinho de compras cheio, colocar as coisas na esteira, esperar a esteira andar para só botar mais coisas. É tudo um processo que, né, faz sentido para a maioria das pessoas que são típicas, mas se eu tenho a esteira aqui, por que eu não posso colocar tudo logo? Sim, né? sim. Se essa esteira está aqui, por que ela não pode acelerar o processo dela? Né? Então são aprendizagens do dia a dia, e eu falo isso com muitos pais de autistas quando vêm conversar comigo. Cara, pega o seu filho e leva para a rua. Leva com você. Leva para andar na rua. Ensina a olhar o sinal de trânsito para atravessar uma rua. Ensina a comprar as coisas. É básico. Às vezes a gente está preso. Será que o meu filho vai aprender a fórmula de Bhaskara um dia?
Não sei, mas Mas ele as vai saber ir no condições, mercado isso, e vai mas comprar as as coisas condições. dele. Você sabe que tem um negócio muito legal, que é o trabalho de residência assistida, Sim, sim. que a gente tentou já trazer. A Simone, há um tempo atrás, chegou até na Câmara dos Deputados, fez uma apresentação lá, com a possibilidade de trazer um projeto que é de Israel, que é uma parte central, onde ficam, né, onde ficam os que precisam de mais suporte, depois as casas separadas, para aqueles que não precisam de tanto suporte, e depois eles irem para a sociedade, né? E lá nos Estados Unidos tem alguns condomínios para autistas, tem para vários, né? Tem 50 mais, tem um monte de condomínio assim. A gente começa a pensar nessas coisas e agir, como você falou, né? Não adianta só ficar lamentando, né? Então, assim, o primeiro ponto é esse. O nosso principal objetivo hoje é focar na autonomia do Azaf, né? Ensinar em todos os sentidos. E a segunda questão é construir um patrimônio para que se sinta seguro, Para que minimamente tenha seguro, segurança. né? Para que não dependa de um BPC, de um benefício do governo, que infelizmente a gente sabe que não dá para nada. Então são questões assim que a gente trabalha muito hoje para juntar e para conseguir ter esse ter essa patrimônio. segurança. Tipo assim, morrer em paz sabendo que vai ter uma estrutura para ele viver o restante da vida dele. Isso. E Maranata, né? Também é a nossa solução. E se Jesus chegar antes disso... Está tudo resolvido. Deus resolve logo. É o que eu falo. O que você quer pedir? O Maranata, volta logo, Jesus. Volta no meio do caminho. Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente continua. Estamos de volta aqui. Não vou mais falar pai do Azak, vou falar com o pastor Glauco, porque senão a gente fica só no pai do Azak, né? E realmente a gente perde identidade um pouco depois que tem filho autista. Agora eu queria que você falasse do seu ministério. Né? Isso. Vamos lá, eu sou pastor metodista, casado com uma pastora metodista, né? E tivemos um filho com autismo. Diante de um episódio trágico, eu costumo dizer assim, com muita convicção, ver meu filho sofrer preconceito dentro da igreja que nós liderávamos foi mais difícil do que receber o diagnóstico propriamente dito. Né? Foi muito difícil, porque o que a gente espera da igreja? O que uma pessoa que vai na igreja espera desse lugar? No mínimo, que seja um ambiente acolhedor para ela. Né? E naquele momento, isso aconteceu. Não foi um erro de toda a igreja, foi um caso isolado, mas que certamente nos fez pensar. Faz pensar até se ele só teve coragem ou qual Foi essa a leitura. Exatamente. Né? Essa foi a leitura. Será que não é uma preocupação de outras pessoas e de repente usaram até uma pessoa que tinha coragem para falar, para que ela falasse? Né? Ou será que é maldade de uma única pessoa e a gente não pode generalizar? Enfim, independente dessa questão, Cláudia, naquele momento eu entendi que mais do que proteger o meu filho, eu deveria tentar entender a situação. Se eu estava num contexto, numa época da minha vida, numa fase da minha vida, após acabar de receber o diagnóstico, que eu não sabia o que de fato era o autismo, que sendo o pai daquele menino, eu não fazia sequer noção de como eu poderia ajudá-lo, as outras pessoas também teriam o mesmo direito de estar no mesmo nível de ignorância do que eu. E detalhe, você buscando informação e as outras pessoas não. Isso, né? E era uma época bem dura, porque eu lembro que dia 16 de agosto de 2012 foi o dia que a gente recebeu o diagnóstico do Azaf, não o diagnóstico fechado, mas a indicação de que preenchia os requisitos. Eu lembro que pesquisando no Google, o Google dizia duas coisas: o autismo não tem causa e o autismo não tem cura. A gente não tinha uma terceira via, um terceiro ponto para pesquisar. Depois, pesquisando, eu lembro que eu comecei a encontrar muito material do exterior, já tinha muita produção nos Estados Unidos, principalmente, que artigos de universitários e tal, que a gente tinha que traduzir aquilo para tentar entender, e eu era o pai chato da clínica, que se o terapeuta abrisse 2 segundos de confiança, ele ia ter que responder uma pergunta minha. Sabe, só te cortando, sabe por que uma médica, uma vez, a Simone Pires, né, que é a médica dos meus filhos, ela conversando com outro médico de uma outra área, e o médico falando, os pais, é muito complicado, porque pai vai para a internet e começa a pesquisar no Google as coisas.
Fala, gente, vocês não reclamem. Pai de autista vai para o PubMed. Pai de autista não faz pesquisa só no Google. A gente começa a se envolver tanto que a gente exatamente pesquisa isso, né? de verdade. Tipo assim, naquela época, Cláudia, eu não sou fluente no inglês, mas eu leio e escrevo. Eu nunca me dediquei à fluência. Quando vou para os Estados Unidos eu me viro, mas assim, a minha fluência, minha pronúncia é péssima, péssima. Né? Mas se eu precisar ler um artigo eu leio, interpretar eu interpreto, porque eu me vi nessa obrigação. Eu lembro que eu fui estudar inglês na época para traduzir material para tentar ajudar o meu filho, né? E aí é que naquele momento ali, né, à medida que a gente ia aprendendo e entendendo sobre o Asaf, eu comecei a ensinar isso para as pessoas que lidavam diretamente com ele na igreja, né? A gente permaneceu nessa igreja de 2008, né, foi quando a gente chegou lá. 2010 ele nasceu, 2012 ele recebeu o diagnóstico. Nós estivemos ali até janeiro de 2020. E aí, naquele período ali, o processo foi muito natural, porque a gente ia aprendendo e ensinando. O que a gente aprendia, a gente ensinava. O que a gente encontrava de um novo recurso, a gente dava um jeito de adquirir ou de produzir para que usasse com ele, né? Até janeiro de 2020. A Igreja Metodista ela tem uma particularidade que, de tempos em tempos, a gente está sujeito a uma itinerância pastoral. Então a gente muda de uma igreja para outra. Para o ano de 2018, o bispo da igreja já tinha sinalizado que queria nos mudar de igreja, e aí a minha esposa, na época, com muita dificuldade em lidar com essa mudança, ela, poxa, me dá mais 2 anos então. Né? E aí a gente permaneceu por mais 2 anos ali. A gente já sabia que ia sair, não sabia para onde. Quando saiu a nomeação para a nova igreja, a gente teve uma dificuldade ali. Que dificuldade foi essa? Poxa, agora a gente está indo para uma igreja, são 2 pastores, e a gente não vai ter uma igreja para o nosso filho. Porque a igreja para ele a gente já tinha construído naquele período, né? De 2012 a 2020. A gente já tinha construído esse lugar. Né? E ali, falei, ok, seja o que Deus quiser, vamos para lá e a gente vê o que vai acontecer. Eu lembro que no dia que a gente chegou nessa nova igreja, eu fui surpreendido na chegada, sabe? Aquilo para mim foi muito importante, foi muito significativo. O Asaf ele tem muita seletividade alimentar, né? E fora de casa, basicamente o que ele come é batata frita e pastel de carne. E as pessoas dessa igreja que a gente estava indo assumir a liderança, eles deram um jeito, fizeram um contato com a igreja anterior, quando eles souberam que a gente tinha um filho com autismo, e encheram o pessoal da outra igreja de perguntas. Como que ele é, como que vocês fazem, o que ele come e tal. E quando a gente chegou no dia da posse, tinha um pastel de carne dele. Nossa, muito bacana isso. Né? E aí aquilo foi muito significativo. Demais, assim. Né? E ali eu entendi, cara, a gente está num lugar seguro. Que bom, graças a Deus. A gente teve 8 anos para ensinar outra igreja. A gente vai precisar ser mais rápido aqui, mas vai dar certo. Né? E ali foi quando eu comecei a juntar minhas papeladas e tudo que eu anotei, tudo que eu aprendi. E aí eu vou começar a treinar esse povo. Aí eu fiz 2 encontros presenciais na igreja. Chegou a notícia, 2020, para tudo, fecha tudo, pandemia. O mundo parou. Né? Agora, você sabe que o fato de ser pastor te deu muita mais possibilidade de trabalhar, porque eu acho que a grande batalha, pelo menos a maior batalha que eu enfrentei a vida inteira é de fazer com que os pastores tenham a sensibilidade que você tem, claro, por ter um filho, né, autista, mas e como que a gente consegue tocar esse pastor, né, os pastores que não têm filhos autistas, que não convivem com autismo, para abrir espaço para essa capacitação. Isso. Aí, o que aconteceu, Cláudio? 2 semanas, 2 encontros ali com a igreja, fecha tudo, lockdown. Abre uma sala no Google Meet com as pessoas da minha igreja. Aí depois de 1 encontro, 2 encontros, 3 encontros, falei, cara, cabem 100 pessoas nessa sala. Por que eu vou ficar me reunindo com 5, 6, 8 pessoas? Vou para a internet. Quando eu fui para a internet, ali foi quando eu enxerguei a demanda de fato. No sentido assim, o autismo deixou de ser um problema meu como pastor, da minha casa, deixou de ser um problema nosso e passou a ser uma questão que, cara,
muita gente passava por aquilo. Eu até então, tudo que eu fazia era um pastor ou outro que me procurava, que estava com uma dificuldade na igreja, a gente ia lá e ajudava de alguma forma. Mas era uma coisa pontual, fulano me conhece, o outro me conhece. Agora, quando eu fiz o primeiro post na internet em 2020, a coisa tomou uma proporção, e eu nunca fui um cara de rede social, nada disso. Eu falei, cara, tem muita gente que passa por isso, não é só a gente. Não é só comigo que isso acontece. O Arzaf não é uma exclusividade dele ter sofrido preconceito na igreja. Né? E ali foi quando a gente entendeu, caramba, tem muita gente que precisa de ajuda. Sim. Né? E aí a gente começou, desde então, a produzir conteúdo na internet e nunca mais parou. A gente está aí, esses anos todos, tentando ajudar a igreja nisso. Viajando no Brasil, no exterior. exterior. E esse ponto que você tocou, eu bato muito nessa tecla. É diferente, assim, quando... Gente, claro que o que eu vou dizer aqui não é menosprezar a figura, sim. né? Mas, assim, é diferente o peso da voz da mãe do autista que está gritando pela igreja porque ela quer que o filho dela seja incluído é um. Quando o pastor está no púlpito da igreja e fala a nossa direção, a gente vai caminhar por aqui, é outro. Né? Então, eu bato muito nessa tecla. Eu bato muito na tecla de que todo mundo está sujeito a erro. Sim, mas nós, pastores, eu vou olhar para a câmera para que não tenha dúvida. Nós, pastores, em algumas áreas, a gente não tem o direito de errar. A gente está falando de vidas. Isso. O dia que o pastor de uma igreja, entende que quando a gente fala de inclusão na igreja, a gente está falando do ministério pastoral, a visão dele muda em relação às pessoas com deficiência. Por que é uma extensão, Cláudio, do ministério pastoral? Porque quando a gente fala de inclusão na igreja, a gente está falando de cuidar de pessoas. E não é isso que o ministério pastoral faz? Sim. A inclusão não é só do Arzaf, a inclusão é da minha casa. Da família. É da família. Né? Não, a gente tem alguns pontos que são muito importantes, né? Você primeiro pensa na acolher famílias. E olha, o autismo desestrutura muito. Cada família recebe o diagnóstico de uma forma diferente do outro, mas a gente vê muitas famílias que se desestruturam completamente após o diagnóstico. E eu já vi pessoas que acabam se envolvendo, falando de religiões, mas assim, acabam acreditando em coisas assim para achar uma explicação para o autismo. Sim. Né? E aí uma justificativa que uma justificativa, aí as pessoas fora estão prontas para dar milhares de justificativas. E assim, se a igreja não entender que se ela não acolher, ela vai perder muita gente, vai perder almas, né? Pessoas que poderiam ser salvas. E então você tem a questão do acolhimento da família, do próprio autismo, do autista, né? E o discipulado, porque as pessoas acham que o autista não entende. E a gente conversando lá, até antes de começar aqui, né? Só existe um homem na Terra isento de pecado, que foi Jesus. Isso. Todos os outros pecaram e todos os outros precisam. Todo mundo foi destituído da glória de Deus. Isso, todo mundo, todos, em lugar nenhum fala aqui. E o autismo, acho que acaba chamando a atenção da gente para outros casos. Há um tempo atrás eu conheci um menino tetraplégico, tetraparético, assim, muito poucos movimentos. E ninguém pregava o evangelho para ele, ninguém falava, e tratavam como se ele não pensasse, mas ele não tinha nenhum problema cognitivo. Isso. E o autismo acaba fazendo enxergar não só o autista, mas esses casos também, né? A importância não só da gente acolher. De que ninguém é salvo por um diagnóstico, né? Claro. Diagnóstico não salva. Aquela ideia, e eu acho que isso é muito ligado a uma ideia de teologia do sofrimento. A pessoa é salva porque, coitadinha, ela sofreu tanto na vida dela. Né? E não, as pessoas não são salvas pelo sofrimento. Não existe nada comparável também ao sofrimento. Aliás, elas foram salvas pelo sofrimento de um. De um, exatamente. Né? E aí, tudo bem, aí eu concordo. Mas fora isso, não. Fora isso, não tem o que discutir. Né? E a gente, mas, olha, muito bom ouvir você falando isso assim, porque é um lado mais difícil hoje para a inclusão na igreja. É a gente convencer o pastor. A gente deixa claro que a gente precisa ter um cantinho silencioso para regular aquele menino às vezes. Eu até essa semana estou num projeto com algumas pessoas que, assim, gente, eu falo isso como pastor, tá? Eu me desarmo do pai de autista para falar como pastor. Tem coisa que não acontece pela forma como ela é levada, né?
E eu falo muito abertamente. Eu não sou muito dessa ideia de lugar de fala, mas seria um lugar de fala porque eu tenho um filho com autismo. Sim. Né? Essa ideia, você não pode falar porque você não tem. Aproveita que você pode usar esse lugar de fala. Já que eu vou usar esse lugar de fala, já que eu sou pastor, eu vou usar esse lugar para falar. Né? Quando a gente fala de autismo, a militância, às vezes, ela se confunde em todos os espaços. E aí, ao invés da gente chegar naquela, não, porque tem que ter, tem que fazer, tem que acontecer, porque é meu direito. Né? Tá, mas eu vou fazer como? Com quem? Com quem que eu posso contar? E aí, vamos ser sinceros, não estou passando pano para o pastor. Se o pastor não tem um filho com autismo, ele não sabe do que o autista precisa. Né? Se o pastor não tem um filho com deficiência, pode ser que ele não saiba do que aquela pessoa com deficiência precisa. Eu sempre digo o seguinte, Cláudia, monta um projetinho e vai conversar igual gente. Sim, pastor, é isso. Pastor, não é o meu filho, sabe por quê? Vamos lá, numa cidade igual Rio de Janeiro, que tem 6 milhões de pessoas. Quantas pessoas nessa cidade têm com autismo? Se a gente for usar aí o censo, não vou nem falar de dado americano, o censo, que de crianças de 5 a 9 anos, 1 em cada 38 são autistas, usando o censo do IBGE, qual o tamanho dessa população? E se eu for falar para adolescente, para adulto, que também carecem do amor de Jesus? Sim. Então, assim, o projeto sempre não é porque o meu filho é autista, é porque tem famílias atípicas na rua da igreja que estão ficando para trás. Que estão ficando sem. Então, assim, o mínimo viável, né? O que eu posso fazer para que isso aqui, de fato, nos faça tomar uma decisão, né? E assim eu falo, Cláudia, você vai concordar comigo, né? Seguindo aquela mesma ideia do vizinho, do amigo, que às vezes, eu vou passar um tempinho aqui na sua casa para você fazer alguma coisa. O voluntário que está na igreja, ele não precisa ser um especialista. Não. Ele tem que estar minimamente disposto a aprender. Isso. Né? O que essa criança precisa naquele ambiente, na maioria das vezes, a família tem capacidade para entregar para a gente. Eu sempre falo, gente, pergunta, a primeira coisa, recebe uma criança autista, o que ele não gosta? Isso. O que ele acalma o seu filho? Essas informações já vão ser preciosas. Eu vou explodir a cabeça de quem está assistindo aqui. A principal reclamação que eu ouço é a seguinte: mas o pai chega na igreja e não diz que o filho dele tem autismo. A pessoa vem falar isso para mim. Aí eu digo, e dizer que tem autismo resolve a sua vida? Muda a sua vida? Te ajuda de alguma forma? Não ajuda. Sabe por que não ajuda? Porque você só vai botar um rótulo, você vai rotular aquela criança e não vai saber mais nada sobre ela. O que muda? O que muda é quando a gente faz as perguntas certas. Sim. Né? Como que eu trabalho, Cláudia? É o meu jeito de fazer. Idade da criança, nome da criança, nome do pai, nome da mãe, beleza. Tem alguma alergia ou restrição alimentar? Isso para mim é importante. Importantíssimo. Eu tenho uma autista na minha igreja que a ceia é adaptada para ela. Ela não pode consumir nada que tem uva por causa de uma... Nem glúten. Uva. É uma substância da uva, ela não pode nem encostar. O meu filho não come glúten. Eu tive que retirar de novo. No caso do glúten, é um detalhe que às vezes a gente não pensa, porque o pão da ceia tem glúten. E aí, como que eu vou fazer? Né? Sim. Um detalhe bobo, isso aqui. O que agita essa criança? O que acalma essa criança? Que tipo de atividade que ela faz na escola? Que eu possa adaptar a atividade do ensino infantil para ela no formato que ela já conhece. Sim. Eu já evito aqui uma surpresa. E uma exposição dela, né? Quando ela se sente mais agitada, o que normalmente acalma essa criança? Às vezes é uma massinha de modelar que é o suficiente. E às vezes, se você não perguntar, você usou a massinha com uma criança, e aí você vai tentar usar com a outra, e a outra tem horror de massinha. Isso, né? E aí as coisas... Você aí, a última pergunta que eu faço para esse pai não é se o filho dele tem um diagnóstico. A última pergunta é a seguinte: tem alguma coisa sobre essa criança que você queira me contar? Se o filho dele é autista, ele lida bem com o diagnóstico, ele vai me dizer que é. Se o filho está em investigação e ele está bem com isso, ele vai dizer, a gente está investigando para o autismo. Se ele está num processo de negação, está vivendo lá o luto dele, e ele não está aceitando esse diagnóstico, ele não vai colocar.
Só que ele respondeu 10 perguntas que eu fiz sobre a criança. Que já te direcionaram. Porque a Que criança já é muito me mais do que o direcionaram. autismo. A criança é muito mais do diagnóstico. que ela carrega como diagnóstico, né? Então, assim, às vezes a gente se apega no nome, na bandeira, de fato ali na estrutura, e na verdade a coisa pode ser mais simples do que parece. Porque às vezes a gente realmente, por exemplo, quando a gente se conhece, a gente vai falar, meu filho é autista nível 3 e não falante. Mas isso não descreveu meu filho. Não. Eu dei uma coisa que às vezes um é tão diferente do outro que realmente não descreve. O problema é que hoje as mães estão tão estressadas, que eu vejo muito na igreja, nas igrejas, é que a mãe já está sofrendo tanto que às vezes ela permite que o filho desregule para as pessoas verem o quanto a vida é difícil. E às vezes isso acontece exatamente porque a gente não tá sendo rede suficiente. Isso. E eu já vi muito disso. E às vezes, como, por exemplo, uma criança correndo de um lado para o outro para a igreja, ela pode estar desregulada, ela pode estar se regulando e prestando atenção. E ela pode ser uma criança que nem é autista. Que nem é autista, está numa imperativa, comeu alguma coisa que é muito açúcar, enfim, né, uma coisa que realmente faz esse comportamento e que não é, de fato, o autismo. Antes da gente terminar, me fala só um pouquinho. Você tem curso, né? O curso de... Isso. A nossa plataforma é toda o Autismo na Igreja. Então, o site Autismo na Igreja em todas as redes sociais, canal no YouTube. A gente tem esse foco hoje de educar as pessoas para a inclusão, né? E nosso principal canal de informação, ele é gratuito, que é justamente as redes sociais e o site. Né? O nosso blog lá no Autismo na Igreja, ele é muito legal, tem mais de 200 artigos, que se a pessoa maratonar aquilo ali no final de semana, ela já implanta o Ministério de Inclusão e funcionando redondinho para a família, para todo mundo, né? A gente tem sim algumas formações online, curso online, muito material de apoio. Então assim, a gente tem kits com atividade adaptada, formações específicas, né, para liderança da inclusão. Os cursos eles são mais para questão de acompanhamento, né? Porque a gente não dá conta de falar com todo mundo, mas dentro dos cursos a gente consegue manter esse contato mais próximo, né, com os alunos ali e, de fato, construir isso junto. Construir o Ministério da Igreja deles juntos, construir o suporte que eles precisam juntos. É legal porque a gente troca experiência com quem está vivendo também a inclusão na igreja, então isso é muito bacana. Não existe um modelo. Se alguém um dia tem um modelo aqui de como funciona na minha igreja, tá? A sua igreja funciona em um determinado bairro, com uma classe social e tem número X de pessoas. Não se aplica a todas as igrejas. Né? Sim. Então é bem legal construir isso junto. Muito obrigada por tê-lo aqui. Foi um prazer enorme recebê-lo. Acho que é um ministério belíssimo. Parabéns pelo trabalho. O prazer foi todo meu, Cláudia, de estar aqui com você, dividir esse tempo. E aquilo, né? A gente pode se unir para juntos edificar uma igreja para todas as pessoas. Eu creio nisso. Obrigada.